Educação à distância, mudando realidades. Olá! Chegamos à nossa última aula de português instrumental do curso técnico em cooperativismo. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de revisão. Olá, professora! Olá, professora! Olá, alunos! Olá, alunas! Sejam bem-vindos à nossa quinta e última aula. Vocês estão preparados para a nossa revisão e para a nossa avaliação? Então vamos começar a nossa aula. Muito bem. Nós preparamos uma revisão dos conteúdos que nós estudamos ao longo dessa disciplina para revisá-los e logo após vocês farão uma avaliação. Espero que vocês tenham estudado muito e que as dúvidas sejam sanadas agora em nossa última aula. Os conteúdos elegidos são tipos de linguagem, níveis de linguagem, a língua padrão e a não padrão, tipologia textual, coesão textual, textos técnicos, textos oficiais e comerciais. Professora, quais os objetivos da nossa quinta aula? Nós vamos distinguir linguagem verbal, não verbal e mista, conhecer as diferenças existentes entre língua escrita e língua falada, diferenciar textos narrativos, descritivos e dissertativos, compreender os elementos de coesão sequencial, aprender as características e funções dos textos técnicos e comerciais, conhecer as características dos textos oficiais. Muito bem. Então, nós vamos começar falando sobre os tipos de linguagem, porque nós já comentamos aqui que quando nós nos comunicamos, e nós fazemos muito isso, nós podemos fazer a comunicação por meio da linguagem verbal, da linguagem não verbal ou ainda da linguagem mista. Então, o que seria a linguagem verbal? A linguagem verbal é quando eu me comunico utilizando a escrita ou a fala, ou seja, o verbal vem de verbo, vem de palavra. Então, toda vez que eu uso essa palavra, seja de forma falada, seja de forma escrita, eu digo que eu tenho um exemplo de comunicação verbal. Como no caso deste aviso aqui, é proibido fumar neste local. Então, a mensagem vai chegar até o meu receptor através da palavra escrita. Mas eu também posso me comunicar por meio da linguagem não verbal. E aí a linguagem não verbal é aquela que não utiliza os signos, ou seja, não utiliza a palavra. Ela vai utilizar uma imagem, uma foto. Exemplo dessa charge aqui, né, que nós temos a figura de um psicólogo, provavelmente uma clínica atendendo o paciente que é o mundo. Aí a gente consegue fazer a leitura de que este mundo está chorando, né? A gente pode ver aqui as gotas de água saindo, ou seja, nós conseguimos fazer toda essa leitura apenas através da imagem. Nós não temos nenhuma palavra. Então essa charge foi produzida por meio apenas da linguagem não verbal. Professora Grace, nós também temos um terceiro tipo de linguagem, não é? Sim, nós temos a linguagem mista ou linguagem híbrida, que é aquela formada a partir das linguagens verbal e não verbal. Então, é a linguagem que mistura a linguagem verbal e não verbal. Por exemplo, ali nós temos uma placa escrito: atenção, solda, uso obrigatório. No local em que as palavras estão escritas, então nós temos a linguagem verbal. Já ali no meio da placa, nós temos 3 sinais de equipamentos obrigatórios quando você está soldando alguma coisa. Esses 3 símbolos representam a linguagem não verbal. Portanto, esse é um texto composto de linguagem híbrida ou mista. Muito bem. Nós também discutimos ao longo da nossa disciplina a questão da língua padrão e da língua não padrão. Porque quando nós vamos escrever ou falar um texto verbal, né, que é por meio de palavras, nós podemos fazer isso utilizando a língua padrão, que é a língua culta, né, que é aquela que segue as normas da gramática normativa, é utilizada em textos que exigem a linguagem formal. A linguagem culta ela deve ser utilizada no texto escrito e nas situações de fala que exigem a linguagem formal, como por exemplo, numa palestra, num seminário, numa entrevista de emprego, ou seja, situações mais
formais. Agora, nos textos escritos, é bom que os textos escritos obedeçam à língua padrão, especialmente aqueles textos técnicos que nós vamos falar mais adiante, como o ofício, o memorando, a carta comercial, o relatório, todos eles devem ser redigidos utilizando a língua culta, padrão, que é aquela que vai falar sobre as normas, por exemplo, onde eu devo colocar o pronome, né, como eu devo fazer a concordância verbal, a questão da regência. Mas, em situações de fala mais informais, nós podemos utilizar a linguagem não padrão, não é, professora? Sim, a linguagem não padrão é aquela que não segue as normas da gramática normativa. É a linguagem do cotidiano usada em situações informais. Então, é importante que a gente sempre tenha um filtro, né? A gente sempre observe qual linguagem adequada a gente deve escolher para cada momento. Se você está num ambiente informal, na sua casa, dentre amigos, a fala é livre, então você pode escolher como se comunicar. Muito bem. Nós também vimos que quando nós nos comunicamos, cada pessoa acaba falando de uma forma a utilizar a linguagem mais informal, a língua falada. Por que isso? Por conta daquilo que nós vamos chamar de variedade linguística, que é toda língua possui essa variedade, né? E essa variedade linguística, ela existe por conta de muitos fatores, né? Quais são os fatores? A questão da idade, porque é perceptível que um adolescente fala diferente de um adulto, que fala diferente de um idoso, que já tem uma linguagem um pouco, né, digamos assim, um pouco mais arcaica, porque a língua, ela é um organismo vivo. Ela vai se transformando. Algumas palavras utilizadas em determinada época deixam de existir e novas palavras passam a existir. E aí também, né, depende do gênero, porque homens falam diferente de mulher, depende do grau de escolaridade, quanto mais a pessoa estuda, quanto mais acesso ela tem à leitura, mais próximo a linguagem dela vai chegar da linguagem culta, da linguagem padrão, e o contrário também é verdade. Quanto menos a pessoa frequenta a escola, quanto menos acesso aos livros ela tem, mais distante a linguagem dela fica da linguagem padrão e se aproxima da linguagem coloquial. Também vai depender da profissão, porque cada profissão exige os seus termos técnicos. Então, o médico tem a maneira própria dele de se comunicar. Vocês, enquanto técnicos, né, em cooperativismo, também certamente já dominam alguns termos técnicos. Os professores têm alguns termos que só eles utilizam. Então, cada profissão tem a sua maneira de falar. E o grupo social também, né? Porque uma pessoa que possui um poder aquisitivo maior, certamente é uma pessoa que vai estudar mais, vai ter mais acesso aos livros e vai falar diferente de uma pessoa que não tem tanto acesso ao livro e nem à educação. Mas vocês também devem se lembrar que nós falamos que quando que na língua não existe certo e nem errado, e sim o adequado e o inadequado. Quando nós vamos nos comunicarmos, nós temos que nos perguntarmos para quem eu estou comunicando, com que objetivo eu estou me comunicando e com que intenção eu vou proferir essa comunicação. A partir disso, a gente consegue elaborar o nosso discurso de modo eficiente para atender aquelas necessidades. Falamos também da variação linguística, que cada região tem a sua maneira própria de se comunicar. E aí, inclusive, vocês estão fazendo um trabalho, eu queria parabenizar, já recebi fotos de muitos dicionários, né, que estão ficando muito legais, muito criativos, porque vocês estão coletando palavras ou expressões que são típicas da região de vocês. Outros estão coletando expressões que são típicas dos adolescentes de determinada escola. E com esse trabalho, certamente vocês estão percebendo isso, que cada região, cada grupo tem a sua maneira própria de se comunicar. E essas diferentes formas de comunicação, né, vinda das regiões, é o que nós chamamos de diversidade regional, tá? E agora nós vamos revisar a tipologia textual. Nós vamos revisar primeiro a descrição.
O que é uma descrição? É a representação verbal de um objeto sensível. Nós comentamos que era praticamente uma foto, uma descrição, né? Uma característica da descrição é a adjetivação, a caracterização de uma situação. Por exemplo, a vítima, Solange dos Santos, de 22 anos, moradora da cidade de Marília, era magra, alta, 1,75 m, cabelos pretos e curtos, nariz fino e rosto ligeiramente alongado. Muito bem. Então, como a professora Grace disse, primeiro que o texto descritivo é como se ele fosse um texto parado, um texto sem movimento. Por que ele dá essa impressão de ser algo estático? Porque ele vai ter mais verbos de ligação, que é o verbo ser, estar, permanecer, continuar, e menos verbos que indicam a ação. Além de ter esses verbos de ligação, ele é rico em adjetivos. Olha só aqui, o adjetivo magra, o adjetivo alta, o adjetivo preto, né, para se referir ao substantivo cabelo, o adjetivo curto, o adjetivo fino para se referir a nariz e o alongado para se referir ao substantivo rosto. Então, nós vamos fazer um texto descritivo quando nós queremos dizer como é alguém, como é um lugar, como é determinada situação. Para isso, nós vamos utilizar muitos adjetivos, ou seja, vamos adjetivar este texto e vamos utilizar os verbos de ligação para mostrar que ele é um texto estático, para não passar essa ideia de movimento, e sim a ideia de como se fosse um retrato, uma foto. Por quê? Porque o texto descritivo é como se fosse uma foto, né? Não uma foto com imagem, mas uma foto por meio de palavras, principalmente palavras que pertencem à classe gramatical de adjetivos. Dificilmente vocês vão encontrar um texto puramente descritivo, tá? Pode existir? Pode, mas não é tão comum. O que geralmente acontece é eu ter um texto, né, de outra tipologia, principalmente a tipologia narrativa, acompanhado da tipologia descritiva. Porque o que é a tipologia narrativa, professora? A narração é o texto que narra, relata fatos fictícios ou reais de forma ordenada. Por exemplo, ali um trecho de Os Maias, de Eça de Queiroz. E ele, caminhando devagar sobre as acácias, sentia no sombrio silêncio as pancadas desordenadas do seu coração. Subiu os 3 degraus de pedra que lhe pareciam já uma casa estranha. Ali ficou. Melanie, com um chale na mão, veio dizer-lhe que a senhora estava na sala das tapeçarias. Carlos entrou e correu para ele. Arrebatou-lhe as mãos, sem poder falar, soluçando, tremendo toda. Muito bem. Então, aqui nós percebemos o quê? Já é um texto que indica movimento, ao contrário do que nós lemos anteriormente. Por que ele indica movimento? Porque aqui nós vamos ter muitos verbos que indicam ação. É o exemplo do verbo caminhando, porque para caminhar eu tenho que praticar uma ação, né? Aqui também nós temos o verbo subir, que indica ação, né? Vamos ver se nós encontramos o verbo entrar, que também indica ação, e o verbo correr, arrebatar também. Soluçar, falar, tremer. Olha quantos verbos que dão ideia de ação, dão ideia de movimento. Além dessa característica, o texto narrativo ele narra, ele conta uma história, conta um fato, né? Esse fato ele pode ser real ou ele pode ser fictício. Quando eu vou narrar, no mínimo eu tenho que dizer o que aconteceu, né? O que foi que aconteceu? Também posso dizer quando foi que este fato aconteceu. Aqui não está me dizendo a data exata, mas eu sei que foi no passado. Por quê? Porque todos os verbos estão no tempo passado. Eu também posso dizer com quem foi que aconteceu. Aqui está falando, né, de um ele, né, que eu não sei quem é, e da Melanie. Então, assim, quando eu estou compondo um texto narrativo, eu tenho que me preocupar em responder algumas perguntas. O que aconteceu? Com quem aconteceu? Quando aconteceu e por que isso aconteceu. A tipologia narrativa é uma tipologia que está presente nos contos, em algumas crônicas, nos romances, nas novelas, nas fábulas, né? E também temos as narrativas reais, que são, por exemplo, um texto jornalístico, uma notícia de jornal. O que faz uma notícia de jornal? Relata um fato, narra um fato que aconteceu, né? Então, eu posso ter essa distinção, a narrativa real e a narrativa
ficcional, mas em ambas eu estou narrando, eu estou relatando um fato ocorrido ou inventado aí pela minha imaginação. Nós também temos uma terceira tipologia, que é a tipologia dissertativa, que é aquela tipologia que vai trabalhar com as ideias, né? Então, a dissertação é uma forma de redação em que se apresenta considerações a respeito de um tema, para expor, explanar, explicar ou interpretar ideias. Quando a gente fala em dissertação, a gente tem que dividir em duas. Existe a dissertação expositiva, que é aquela que eu vou apenas expor, né? Explanar alguma coisa, um fato que já está mais do que provado. Agora, quando eu falo em dissertação argumentativa, tem a ver com provar, com defender uma tese, defender um ponto de vista. Nós comentamos muito sobre isso na nossa terceira aula e aí, na nossa segunda aula, e eu lembro que eu disse que para eu compor um texto dissertativo argumentativo, eu preciso elaborar uma tese. O que é a tese? É aquilo que vai ser provado, né? Então, eu quero provar que a violência urbana aumentou nos últimos 10 anos no estado de Rondônia. Então, esta é a minha tese. Como eu vou fazer para provar? Eu vou ter que trabalhar com argumentos consistentes. Eu posso trabalhar com a questão dos dados concretos, com o número, porcentagem. Eu posso mostrar exemplos, eu posso mostrar a causa e a consequência dessa violência. E aqui nós temos um exemplo de um texto dissertativo que diz assim: ao se admitir que a vida humana é o bem mais precioso do homem, não se pode aceitar a pena de morte, uma vez que existe sempre a possibilidade de erro jurídico, que no caso seria irreparável. Então aqui eu tenho um texto dissertativo argumentativo. Por quê? Porque estou trabalhando com um tema polêmico, que é a pena de morte, né? E aí existem vários pontos de vista. O ponto de vista da pessoa que escreveu esse trecho é de que ela não deveria existir. Por quê? Porque quando alguém é condenado à pena de morte, né, não tem mais como desfazer essa questão, uma vez que no futuro pode-se descobrir que era uma pessoa inocente, ou seja, a pessoa está trabalhando com o ponto de vista dela. E para provar o ponto de vista, ela utilizou o argumento. Qual o argumento? De que se descobrir que aconteceu um erro jurídico, que aquela pessoa não cometeu aquele crime, né, aí não dará mais tempo de reverter a situação. Próximo tópico é a coesão sequencial. A coesão é feita por conectores ou operadores discursivos que são as palavras ou expressões responsáveis pela concatenação, pela criação de relações entre os segmentos do texto. A coesão garante a harmonia do texto. Ela garante a relação entre as partes do texto, o texto que deve ter começo, meio e fim, que nós já estudamos também. São elementos coesivos de coesão sequencial. Elementos de oposição e contradição são as conjunções embora, entretanto, mas, porém, etc. Por exemplo, embora tenha estudado muito, não conseguiu boa nota. Então, há oposições de ideias. Vocês conseguem perceber? Ele estudou muito e não obteve o resultado esperado. Por isso, para garantir a harmonia desse texto, eu usei a palavra embora. O segundo tópico de coesão sequencial são as conjunções de explicação, que podem ser pois, que, porque. Por exemplo, a criança devia estar doente, pois reclamava muito. É a explicação de por que a minha hipótese da criança estar doente, porque ela estava reclamando muito. Existem as conjunções de condição também, que são se, caso, desde que, contanto que. Caso estude, conseguirá boa nota. Então, é a condição da boa nota é que você tem estudado. Também, no próximo slide, temos a coesão sequencial com conjunções de causa, que podem ser porque, já que, visto que. Ela tirou boa nota, já que estudou muito. A boa nota acontece por causa dos seus estudos. Também há as conjunções de conclusão, que são logo, portanto, assim, pois, após o verbo, portanto e então. Por exemplo, estudou muito, logo tirou boa nota. É a conclusão de ter estudado, foi ter tirado boa nota.
E as conjunções de finalidade, que são para que, a fim de que, com o objetivo de. Por exemplo, a fim de tirar boas notas, estudou muito. A finalidade dos seus estudos, de querer tirar uma boa nota, foi os seus estudos. Então, nós precisamos utilizar desses elementos no decorrer do nosso texto, na formulação. Por isso, é bom a gente consultar e perceber o que a gente quer dizer na hora de redigir um texto que garanta ali os padrões e as normas da língua portuguesa, observando os elementos de coesão, para que esse texto tenha um todo de sentido coerente também. Muito bem. E, de fato, perceber as relações entre as orações, né? Se eu tenho duas orações e uma está explicando a outra, qual seria a melhor conjunção? Seria uma conjunção explicativa. Estou com gripe, pois tomei chuva. Então, eu estou explicando por que eu estou com gripe. A explicação é porque eu tomei muita chuva. Então, sempre perceber. Não é simplesmente colocando as conjunções no texto para que ele fique coerente. Não. Eu tenho que perceber quais são as relações. É de explicação, é de conclusão, é de condição, é de causa e consequência. E aí, quando eu compreender essa relação, colocar a conjunção adequada no seu devido lugar. Nessa disciplina, nós também trabalhamos com a questão dos textos técnicos e dos textos oficiais. O que são os textos técnicos? São aqueles textos que nós produzimos principalmente no nosso ambiente de trabalho, ou também textos escolares, né? Muitos textos escolares eles são textos técnicos. São chamados de técnicos porque eles possuem uma forma muito rígida, uma estrutura que deve ser seguida. Tanto que existem os modelos, nós disponibilizamos aí para vocês alguns modelos que vocês podem estar utilizando. Desses textos técnicos que nós estudamos, um deles foi o requerimento, que é aquele documento em que o objetivo é a solicitação de algo que é permitido por lei. Digamos assim, eu acredito que eu tenho o direito de pedir o abono de faltas, porque eu estava participando do JOER. O JOER é um evento, né, que todas as escolas públicas de Rondônia participam. Então, assim, eu fui para o JOER, mas quando eu cheguei, eu vi que eu estava com falta a semana toda. Então, o que eu acredito? Eu acredito que eu estava participando de uma atividade escolar, fora da escola, mas estava em atividade escolar. Então, eu quero fazer uma solicitação para que minha falta seja abonada. Que documento é este que eu posso fazer? Eu posso fazer, por exemplo, um requerimento. O requerimento, ele pode ser feito tanto digitado, quanto ele pode ser feito à caneta, tá? Basta que você, no final, assine, que ele também terá o mesmo valor de que um texto digitado. E aqui nós temos um exemplo de requerimento, porque, apesar de você mesmo estar requerendo algo para você, o requerimento ele deve ser feito em terceira pessoa. Então, já vi muitos requerimentos que começam assim, eu, Andréia dos Santos Oliveira. Está errado. Por quê? Porque mesmo que seja eu que estou fazendo, ele tem que estar em terceira pessoa. Então, eu vou começar com o meu nome. Primeiro, o endereçamento, para quem vai este requerimento? Para a senhora coordenadora de apoio do Instituto Federal de Rondônia, Campus Porto Velho, Zona Norte. No seu caso, você teve falta, para quem vai? Pode ir para a secretaria escolar, né? A senhora coordenadora da secretaria escolar da escola, por exemplo, Marechal Cândido Rondon. Logo depois, você vai dar entre 7 e 10 espaços, vem o seu texto, que é onde você vai pôr as suas informações pessoais. Por exemplo, eu fiz aqui, Andréia dos Santos Oliveira, aluna regularmente matriculada no curso técnico em administração, modalidade concomitante, dessa instituição, turma 2018/1, período vespertino. Então, coloquei as minhas informações. No caso de vocês, João de Deus, aluno regularmente matriculado no curso técnico em cooperativismo da Escola Américo Brasiliense de Almeida e Melo. E aí, vem requerer, ou então requer, tá? O que é que você está solicitando? O que é que você está pedindo? Aqui no meu caso, requer de Vossa Senhoria abono das faltas referentes aos dias 1 e 2 de agosto por motivo de saúde, conforme atestado em anexo.
No caso de vocês aí, se for por este motivo que nós estamos falando, requer abono de falta do período de 10 a 15 de agosto, pois o requerente estava participando dos jogos, né, interclasses de Rondônia, conforme declaração do preparador físico. Aí vocês vão alegar por que é que vocês estão fazendo este pedido. Terminou, né? E este pedido, tanto as descrições do requerente quanto o pedido deve ser feito em um único parágrafo. Terminou, vem o fecho. Qual é o fecho do requerimento? Nestes termos, pede deferimento. Ou poderia ser simplesmente pede deferimento. Se você optar por utilizar os dois, nestes termos numa linha, pede deferimento em outra. O que é o pede deferimento? Quer dizer, eu estou pedindo para que o meu pedido seja aceito, seja considerado. E aí embaixo, a data de onde você está escrevendo, no meu caso, Porto Velho, 5 de agosto de 2018, vou colocar o meu nome e vou assinar. E vou entregar para a pessoa competente. E aí, se ela aceitar o meu pedido, ela vai escrever deferido. Se ela não aceitar, ela vai dizer que este pedido foi indeferido. Então, qualquer pessoa pode fazer um requerimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque daqui a pouco nós vamos ver documentos que podem ser feitos apenas por pessoas que ocupam cargo público. E não em nome dele, mas em nome do cargo que ele ocupa. O requerimento não. Qualquer pessoa pode fazer um requerimento. Próximo documento que nós estudamos é a ata. A ata é o registro em que se relata o que se passou numa reunião, assembleia ou convenção. É, portanto, um relatório pormenorizado de tudo o que se passou em uma reunião. São os elementos constitutivos da ata: o dia, o mês, o ano e hora da reunião, por extenso. Lembrem-se que vocês não podem grafar os algarismos, os números, eles precisam vir escritos por extenso. Também é preciso que a ata contenha local da reunião, por exemplo, no IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, na sala de número 8. Também é preciso a relação e identificação dos presentes. Por exemplo, estavam presentes na reunião os alunos do curso técnico operativismo e as professoras Grace e Andréia. A declaração do presidente e do secretário, a ordem do dia, que são as deliberações, o que vai ser conversado. Por exemplo, vamos conversar sobre a formatura, a colação de grau da turma, o que vai ser deliberado. E o fecho, onde todos os presentes, após a leitura da ata, devem assinar. Muito bem. Vocês lembram que nós comentamos com vocês, quando nós falamos da ata, que ela de fato deve ser feita. Então, quando vocês estiverem aí em reunião, seja na escola, seja em cooperativa, em associações, ou quando vocês já estiverem trabalhando, sempre que forem decidir algo importante, solicitem que alguém redija uma ata. Por quê? Porque é a prova de que aquilo de fato foi discutido, de que as pessoas estavam presentes e chegaram a um consenso, tá? E também há um texto que pode ser feito à mão, né, escrito a caneta, ou pode ser digitado. Só lembrando que se ele for feito à mão, porque a ata ela não pode conter rasuras. Quando eu digito, se eu perceber uma palavra errada, uma informação errada, imediatamente eu corrijo antes da impressão. Quando eu estou fazendo de forma escrita, né, à mão, a caneta, isso não é possível, mas nós não podemos rasurá-la. Não posso, errei a palavra tal, vou lá e passo um risco. Não, se eu errei, eu coloco uma vírgula, digo, né, e conserto a palavra. Então, quero dizer e conserta a palavra. Se o erro foi percebido só ao final da ata, o que vocês vão fazer? Vão rasgar a ata? Não. Vocês lá embaixo vão dizer, onde se lê tal coisa, leia-se tal. Vocês têm como fazer esta correção. Todos os números devem ser redigidos por extenso. Então, hoje, né, aos 28 dias, então não vou colocar o número 28, eu vou escrever 28 do mês de agosto de 2018, tudo por extenso. Depois, onde foi que essa reunião aconteceu? Quando eu digo aqui a ordem do dia, o que é que foi discutido, né? Por exemplo, iniciou com a declaração do presidente sobre a necessidade
de elaborarmos mais reuniões para discutirmos, tomarmos decisões. Ou seja, a ordem do dia é tudo o que foi discutido de importante dentro daquela reunião. Quando todas as informações que foram discutidas já foram escritas ali, vocês vão fazer o fecho, que na ata pode ser nada havendo mais a tratar no momento, a reunião foi encerrada, aí vocês colocam a hora, às 15 horas e 30 minutos, e lida e achada conforme, quer dizer, lida para todos, né? E todos concordaram que de fato foi aquilo que foi discutido na reunião, segue assinado por todos os presentes. Aí todo mundo que estava na reunião assina. Por quê? Porque essa ata ela vai ter um valor jurídico. Depois, no futuro, se alguém for contestar, eu não sabia que tinha discutido tal assunto. Você consegue provar que a pessoa sabia sim, tanto que ela assinou. O próximo texto é a declaração. Declaração é a prova escrita, é documento, é depoimento, é explicação. Nela se manifesta opinião, conceito, resolução e observação. Então, a declaração, ali um modelo, como vocês podem observar, declaramos para os devidos fins que é aluno regularmente matriculado no primeiro ano do curso técnico em cooperativismo da escola. Informamos que ainda que o referido aluno, durante o tempo que aqui estuda, exerce a contento suas obrigações estudantis, não havendo nada que possa desaboná-lo. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração, Rolim de Moura, 6 de agosto de 2018, e é assinado pelo diretor ou pela diretora da escola. Então, a declaração é um documento que demonstra, né, uma regularidade, de forma oficial, que esse aluno, por exemplo, está regularmente matriculado no curso. Então, nós comentamos declaração, por exemplo, de que você reside em um lugar, são vários tipos de declaração. Nós também podemos classificar como texto técnico o relatório, que é um texto que tanto pode ser produzido no ambiente escolar quanto no ambiente de trabalho. O que é o relatório? É um relato de uma atividade que pode ser uma experiência científica, um estágio, uma visita, uma apreciação sobre determinado fato ou assunto. Ou seja, eu vou lá no laboratório de química fazer um experimento. Logo depois eu vou relatar, né? O que foi que eu vivenciei, o que foi que eu observei neste experimento. Ou então eu vou fazer uma visita técnica e aí eu vou relatar, né? Onde foi que eu fui, qual foi o objetivo desta minha visita, o que eu observei. Então, quais são as partes de um relatório que eu devo, né, prestar atenção? Relatar o quê? O que é que eu estou relatando? É uma visita técnica? É um experimento científico? É um estágio? Porque quando a gente faz o estágio, a gente também tem que fazer um relatório para entregar na nossa instituição de ensino. Relatar para quem? Para quem é que eu estou escrevendo? Porque no momento que eu decido para quem eu estou escrevendo, eu vou adequar a minha linguagem ao meu interlocutor. E relatar para quê? Qual o objetivo deste relatório, né? É apenas para que o outro saiba o objetivo deste relatório ou ele tem uma finalidade maior. Então, a gente tem que ter esse tipo de cuidado aqui. A linguagem do relatório também é uma linguagem culta, né? Ou seja, uma linguagem padrão. A gente deve perceber que o relatório ele vai ter 3 partes, que é a introdução. O que eu faço na introdução de um relatório? Eu digo qual é o meu objetivo. Eu estou escrevendo este texto com que objetivo, com que finalidade? Relatar a visita técnica ocorrida no Museu de Língua Portuguesa. Na segunda parte, vem de fato o relato. O que foi que eu observei no Museu de Língua Portuguesa de importante? Aí eu vou relatar todos os fatos. Na terceira e última parte, vem a conclusão. A que conclusão eu chego a respeito dessa visita? Foi importante? Por que ela foi importante? Se não foi importante, por que ela não foi? Então, no mínimo, eu vou ter aí 3 partes. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E os textos oficiais, de acordo com o manual da Presidência da República, é a maneira pela qual o poder público redige os atos normativos e comunicações. Então, nesse momento, nós vamos revisar como
quais são as funções, como são redigidos o ofício e o memorando. O ofício e o memorando diferem-se apenas pela finalidade, mas possuem a mesma forma. O ofício é um documento externo, pelo qual o poder comunica-se com instituições públicas ou privadas. Só pode ser expedido por um órgão público. O destinatário pode ser o órgão público ou particular. Então, é um documento externo. Por exemplo, o IFRO gostaria de se comunicar com uma cooperativa. Para convidá-los para uma reunião, para um congresso. Então, ele enviaria um ofício para essa cooperativa, porque se trata de um órgão externo diferente do IFRO. Já o memorando é a comunicação interna entre as unidades administrativas de um mesmo órgão. Por exemplo, aqui, se eu precisasse me comunicar com o meu diretor de ensino para fazer uma solicitação, gostaria de fazer uma visita técnica aos nossos alunos do campus de Rolim de Moura, por exemplo. Então, eu farei essa solicitação por meio de um memorando, porque eu estou me comunicando de forma interna entre os setores de uma mesma instituição. Tá. Então, é muito importante observar isso que a professora falou. Quanto à estrutura, a forma, o ofício e o memorando, eles podem ter a mesma estrutura, a mesma disposição no papel. O que vai diferenciá-los é, essa comunicação vai ficar apenas internamente, então, memorando. Essa comunicação, ela vai sair, né? Então, aí eu vou ter a comunicação externa, que vai ser o ofício, mas a estrutura, a forma vai ser a mesma. Apenas a finalidade é que vai modificar. Finalidade interna, memorando. Finalidade externa, ofício. Quando nós vamos fazer tanto o ofício quanto o memorando, nós temos que ter preocupação com o pronome de tratamento, que é como que eu vou me referir a essa pessoa com quem eu estou falando. Eu não posso chamá-lo de você dentro do meu texto, né? Então, existe toda uma regra, tanto para o pronome de tratamento quanto para o vocativo. Por exemplo, para as autoridades do poder executivo, que é presidente, governador, senador, deputado, prefeito, né? Que são autoridades do Poder Executivo e Legislativo e do Judiciário, que é a questão dos ministros, dos juízes. Qual é o pronome de tratamento adequado? Vossa Excelência. Então, lá dentro do texto, eu vou utilizar o Vossa Excelência. Estou escrevendo um ofício para o prefeito. Comunico, Vossa Excelência, de que as aulas do curso técnico de cooperativismo, tá? E aí, este é o pronome de tratamento para todas essas autoridades. E o vocativo? Porque o vocativo é o chamamento. É aquele termo que eu vou utilizar para chamar, para evocar essa pessoa, essa autoridade, lá no início do meu ofício ou do meu memorando. Aí vai depender. Então, o pronome de tratamento eu uso para todos eles. Já o vocativo vai depender. Esse ofício ou esse memorando está sendo redigido para o presidente do Poder Executivo. Quem é o presidente do Poder Executivo? O presidente da República. Ou então para o chefe do Poder Legislativo. Quem é o chefe do Poder Legislativo? O presidente do Senado, apenas o presidente do Senado. Quem é o chefe do Poder Legislativo? O presidente do STF, que é o Superior Tribunal Federal. Se esse documento estiver sendo redigido para essas autoridades apenas, o vocativo adequado é Excelentíssimo Senhor mais o cargo. Então, estou escrevendo para o presidente da República. Lá o vocativo, Excelentíssimo Senhor Presidente da República. Dentro do texto, comunico Vossa Excelência. Agora, se o meu documento oficial não está sendo enviado nem para o presidente, nem para o senador presidente do Senado e nem para o juiz ministro e nem para o presidente do STF, qual é o vocativo certo? O senhor seguido do cargo. Senhor senador, senhor deputado, senhor vereador, senhor juiz. Agora, dentro do texto, o pronome de tratamento adequado continua sendo Vossa Excelência. Senhor deputado, convidamos Vossa Excelência para a aula inaugural da escola tal, tá? Então, existe essa distinção. Se eu estou redigindo o meu documento oficial agora para o reitor ou para uma reitora, quem é o reitor? É a autoridade máxima dos institutos federais ou então das universidades. Então, o pronome de tratamento correto é Vossa Magnificência e o vocativo correto é Magnífico Reitor.
Então, lá no início do meu ofício, do meu memorando, eu vou dizer magnífico reitor, vírgula, porque o vocativo sempre deve ser seguido de vírgula. Dentro do texto, eu vou dizer o quê? Comunicamos vossa magnificência, que as aulas do curso técnico cooperativismo, turma 2018/2, teve início no dia 10 de agosto de 2018, tá? Então, não confundam o vocativo, que é o chamamento do início do texto, com o pronome de tratamento, que é aquele pronome que eu uso dentro do texto para me referir à pessoa. Tá, e se eu estou escrevendo um texto que não é nem para aqueles que pertencem ao Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, e nem para reitores. Estou escrevendo, por exemplo, para um diretor, para um coordenador, para um secretário. Qual é o pronome de tratamento adequado? É vossa senhoria. Qual é o vocativo adequado? Senhor ou senhora, seguido do respectivo cargo. Então, estou escrevendo um ofício para o meu diretor, diretor aqui do Instituto. Então, lá o vocativo vai ser senhor diretor, vírgula. Dentro do texto, comunico vossa senhoria, tá? E os fechos, porque tanto o ofício quanto o memorando, eles precisam de fechos, que são aquelas partes que vão finalizar a nossa comunicação oficial. Nós já dissemos que aquelas pessoas que usam assim, sem mais para o momento, elevo votos de estima e consideração, que não é adequado. Só existem 2 fechos adequados, não é, professora? Sim, são os fechos atenciosamente, que serve para falar com autoridades de hierarquia inferior ou equivalente. Então, se a pessoa tem o mesmo nível hierárquico, professor falando com professores, diretor falando com diretores, ou um nível hierárquico inferior na instituição, por exemplo, os meus subordinados, eu vou usar nos documentos memorando e ofício o fecho atenciosamente. E o respeitosamente é utilizado para as autoridades superiores, incluindo o presidente da República. Então, todo mundo que for meu chefe, as autoridades, os cargos que estiverem acima do meu, eu vou redigir os memorandos e os ofícios utilizando o fecho respeitosamente. Gostaria de lembrá-los que não existe o ATT. Eu já disse para vocês em outra aula que ATT é uma abreviação para attention, que é uma palavra em inglês. E, de acordo com o Manual da Presidência da República, os documentos devem ser redigidos em português, por isso esse fecho não é aceito. Em documentos não oficiais, que não são memorando de ofício, vocês têm mais liberdade, podem utilizar cordialmente, atentamente, etc. Mas nestes documentos oficiais, no memorando e no ofício, só existem essas 2 opções de fecho, atenciosamente e respeitosamente. Muito cuidado nesse momento da redação. Aqui nós temos um exemplo da estrutura de um ofício. Centralizado, nós vamos ter geralmente o timbre, que é a imagem que representa a instituição, e essa estrutura vale tanto para o ofício quanto para o memorando. Aqui, à esquerda, se for um ofício, você vai escrever ofício, se for um memorando, você vai escrever memorando. O número, porque cada ofício ou cada memorando redigido, ele tem um número, esse número não se repete. Começa com o número 1 e vai até, não sei, número 1000, 2000, depende da quantidade de ofício ou memorando redigido. A sigla do departamento, por exemplo, está saindo aqui do IFRO da DG, que é a sigla de Direção Geral, e a sigla da instituição, que é IFRO. À direita, a cidade, o dia, o mês, o ano, o endereçamento para quem vai este documento, o assunto, uma frase que resume o assunto, o vocativo, e aí o vocativo depende. Se for para o presidente da República, excelentíssimo senhor presidente da República. Se for para o reitor, magnífico reitor. Se for para o diretor, senhor ou senhora diretora. Logo depois vem o texto, que se tiver mais de um parágrafo, vocês vão numerar, parágrafo 1, parágrafo 2. Se for um único parágrafo, não precisa. E aqui você vai dizer de maneira clara, objetiva, o que você tem por dizer, utilizando o pronome de tratamento adequado. Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Magnificência, dependendo da pessoa para quem você está redigindo. E aí vem os fechos. Se eu estou escrevendo para alguém que ocupa um cargo equivalente ou inferior ao meu, o meu fecho vai ser atenciosamente. Se eu estou escrevendo para quem ocupa um cargo superior ao meu, o meu fecho vai ser respeitosamente.
Eu coloco o meu nome, o cargo que eu ocupo e eu vou assinar, porque todos os documentos só têm validade se forem assinados, né? Aqui eu tenho o modelo do memorando, como vocês podem ver, é o mesmo do ofício, porque quanto à estrutura, eles têm a mesma estrutura, né? Vão se diferir apenas porque um é interno, o outro é o externo. Aqui é um memorando, o número do memorando, está saindo da DE, que é a direção de ensino, aí eu coloco a data, para quem que ele está sendo enviado? Ao chefe do departamento de ensino. O assunto é o quê? Alteração do expediente. Aí eu venho com o vocativo, senhora coordenadora de ensino. Comunicamos a Vossa Senhoria que nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro, o expediente neste departamento será apenas interno, pois estaremos planejando o retorno do ano letivo de 2018. Atenciosamente, por que usou atenciosamente? Porque o diretor de ensino, ele está escrevendo para uma pessoa que tem um cargo inferior ao dele, por isso que ele pôde utilizar esse fecho atenciosamente. O nome e o cargo que ele ocupa. Por que ele fez o memorando? Porque é um documento interno, ele precisou comunicar-se apenas internamente. Este documento não teria que sair aqui da instituição IFRO. E o último gênero textual que nós vamos estudar na nossa revisão é a carta comercial. Ela trata-se de um documento com finalidades comunicativas restrito à área empresarial e ou comercial, ou seja, ela é de instituições privadas. Ela partes da carta comercial. Cabeçalho ou timbre, elementos que identifiquem a empresa, a logomarca, o endereço, o telefone, a localização da empresa. A data, Porto Velho, 29 de agosto de 2018, o assunto que vai ser tratado, por exemplo, férias coletivas. O vocativo, senhor, senhor diretor, caro senhor. Aqui nós temos um pouco mais de liberdade por se tratarem de textos de instituições privadas. O corpo da carta, que vai conter o assunto descrito. E o fecho, como eu já havia dito para vocês, é mais livre na carta comercial, que é o atentamente, atenciosamente, cordialmente, respeitosamente. O que é importante é que vocês estabeleçam um padrão. Então, vocês têm uma cooperativa, abriram uma cooperativa, então tenham carta comercial 1, carta comercial 2, e que uma seja uma sequência da outra. Então, elaborem um modelo formal e deem continuidade a esse modelo. A cada ano, dia 1º de janeiro de cada ano, essas cartas comerciais voltam à primeira, assim como o memorando e o ofício. Então, aqui nós temos o modelo, editora Atlas, São Paulo, 26 de junho de 2018, o assunto notícia sobre o lançamento do livro Redação Científica, o vocativo também é mais livre, senhor Reginaldo, meus livros anteriores, técnicas de redação, correspondência, comunicação escrita, manual da secretaria, receberam de sua parte atenção, que muito me envaideceu. E você fez publicar em sua Gazeta resenha das mais agradáveis. Estou enviando-lhe um exemplar de meu mais recente lançamento, Redação Científica, não para pedir-lhe elogios, mas como gratidão pelas sugestões que você sempre me apresenta. Envio-lhe abraço, esperando revê-lo em breve. Atenciosamente, é que ele deveria assinar e colocar o cargo que ele ocupa, ou seja, um documento mais livre. Por quê? Porque não existe uma norma para ser seguida, já que é emitido apenas por instituições privadas. Então, é isso. Nós esperamos, né, professora, que essa disciplina tenha contribuído para a vida profissional de vocês, que quando vocês precisarem produzir esses textos técnicos, oficiais e comerciais, que vocês tenham, né, as competências, habilidades necessárias para isso. Foi um prazer trabalhar com vocês e nós esperamos aí revê-los, quem sabe, em outra disciplina, em outras situações. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Desejo sucesso não só na avaliação, como na vida escolar, na vida profissional. Contem sempre conosco. Espero que possamos nos encontrar em breve. Educação à distância, mudando realidades.